Boa noite, generais. Bom, que missão dada é missão cumprida, ok? Deixa eu aqui boa noite, generais. Bom, que missão dada é missão cumprida, ok? Só um minuto aqui, estou copiando aqui a live para enviar para o pessoal do grupo. Só um minutinho. E aí nós vamos iniciar essa primeira live de muitas, com toda certeza, conectando, né, fechando a noite com Deus. Fechando a noite com Deus. Esse é o propósito do final da minha noite de sábado. E durante todo esse ano eu vou estar online com vocês nesse horário, fazendo uma live. Tá? Não nesse horário, até um pouco antes, para que nós possamos aproveitar mais. Como essa aqui foi a primeira, eu tive algumas coisas para organizar, então ela vai iniciar esse horário. Mas eu creio que nós vamos estar sempre, todas as noites de sábado, a partir das 10h30, ok? E aí essa live vai ficar salva. Nós vamos compartilhar aqui um texto bíblico, alguns códigos, um resumo que possa, né, edificar, transbordar na sua vida. E hoje nós falaremos sobre 1 Timóteo, né, o livro de 1 Timóteo. Eu vou passar rapidamente a mensagem no qual eu tirei aqui para até para o pessoal que está fazendo junto com a gente aí essa etapa do pior ano das suas vidas, né, o jogo da vida. Nós temos uma tarefa de todas as semanas estudar um livro bíblico, ou dois, como nesta semana, 1 e 2 Timóteo. Então, acredito eu que amanhã estarei entrando numa live para fazer 2 Timóteo. Então, vamos direto ao ponto aqui, ok? E compartilhar com vocês as informações. Já enviei aqui, tudo certinho. Então, vamos lá. Bom, o resumo do livro de 1 Timóteo, ele é muito claro. É uma recomendação de Paulo, né? De Paulo aos seus discípulos, ou seja, Timóteo e Tito também. Então, assim, Paulo é uma coisa assim, é uma carta que se fala de forma muito íntima. Por quê? Porque eles são os mais próximos, aqueles que estão agora sendo imitadores de Paulo, assim como ele é de Cristo, e levando a mensagem. E assim ambos eles foram cuidar de igrejas, um ali na igreja de Éfeso, outro na igreja de Creta, e aí eles estão ali, certo? Sendo ensinados. Ou seja, Paulo estava o quê? Fazendo uma mentoria acerca dos cuidados com a igreja, com as pessoas, com ele próprio, com seus amigos, seus amados amigos. Até existem relatos que falam muito sobre a questão de eles terem uma pequena dúvida, tendo que nesta época, parte desta época, no tempo Paulo esteve preso por 2 vezes, quando ele escreveu essas cartas e enviou, e assim, ele falou de uma forma um pouco diferente, né, das outras escritas dos outros livros, porque também a idade dele já se avançava um pouco mais, e também ele tinha uma intimidade maior com Timóteo e Tito, ou seja, eram amigos mais próximos dele, eram discípulos, aqueles que valorizavam muito a questão dos ensinamentos que Paulo trouxe através de Cristo e as suas recomendações, os seus cuidados. Então, eu peguei aqui 5 tarefas deixadas, né? Lógico que o texto ele abrange um conteúdo incrível e onde você vai se deparar com paradigmas, com crenças, com a visão de homens que estão distorcendo a palavra do Senhor ali na viagem que você faz em 1 Timóteo, você vê ele ensinando sobre homens que estão distorcendo a palavra, um tempo diferente. Ele recomenda você cuidar do templo do Espírito, você cuidar do seu corpo, você cuidar da igreja, ou seja, dos seus irmãos, você cuidar do seu povo, você cuidar da sua família. Ele recomenda que você tenha o quê? Qualidade de vida, que você se ame. Então, assim, Paulo era o que ele estava fazendo para Timóteo, e essa carta ela ficou para a gente através da maior bússola que nós temos para a vida, que são as Sagradas Escrituras, ou seja, né, o livro mais antigo,
onde contém sabedorias do reino, sabedorias do céu, sabedorias, né, que transformam vidas há mais de 2000 anos. Então, importantíssimo. Então, muito interessante. E eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar com vocês 5 tarefas que foram deixadas através de Paulo na carta de 1 Timóteo, ok? E a primeira, eu deixei aqui já selecionado para ficar prático os textos no bloco de notas. A primeira fica ali já em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 ao 20. E ele diz assim, ó: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, medite por elas boa malícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Enineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha como já começa com uma coisa assim impactante. Poxa vida, entregou a Satanás ao inimigo. Então assim, qual que era a recomendação, qual que era o ideal? Porque esses homens que foram citados, eles estavam fazendo o quê? Distorcendo a Bíblia. Boa noite, Rodrigues. Eles estavam distorcendo a Bíblia, ok? Estavam distorcendo as mensagens, estavam enganando o povo, sabe? Quando as pessoas fazem para agradar, elas estão ali com tapinha nas costas. Então era mais ou menos isso. Estavam que levando as pessoas para uma coisa que não era real, certo? Então o que aconteceu é assim, eu fiz aqui umas anotações estudando, entendendo um pouco aquele momento, e essa primeira tarefa que foi deixada, ela é muito forte. Onde ele recomenda o quê? Permanecer-se fiel ao propósito, leal, entendeu? Ao propósito de Deus para a sua vida. Você precisa se permanecer fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Ele alertou sobre combater a falsa doutrina que estava sendo passada e a apostasia na questão de abandonar a fé. Ou seja, essa distorção, essas mentiras, esse formato que estes homens estavam aplicando, Enineu e Alexandre, estavam não só enganando o povo e levando uma mensagem diferente, uma mensagem que estava distorcendo tudo, como também estava passando as pessoas da fé. Por quê? Porque elas se entristeciam, elas se distanciavam, elas começavam a se espalhar. Porque, gente, vamos aqui, é difícil você sobreviver a uma expectativa que você gerou, é lógico, é claro, mas você sobreviver a uma expectativa onde tudo sai contrário. Você estava ali acreditando que era X coisa, e aí você vê que não é nada daquilo que você pensava, e você desanima. Você fala, olha, não é isso que é para mim, nossa, não quero. E aquelas pessoas realmente elas não estavam fazendo aquilo dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos. Qual os ensinamentos? Vamos dizer, fala um ensinamento simples, básico aí pra gente entender, John. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Fala-se de amor próprio, porque eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Então, se isso está acontecendo ao contrário também, estão entregando coisas ruins, essas pessoas merecem serem perdoadas, sim, porque você entende o amor que você tem para com você e você consegue amar o próximo, e ele está oferecendo o que ele tem. E aquilo está ferindo pessoas, mas porque ele não entendeu esse propósito que você entendeu, que é só poder amar o seu irmão quando você se ama, quando você entende que você tem valor, tá bom? Então, assim, ele relatava, falava-se nessa parte de quem está fora do propósito. Ou seja, você está fora do propósito desprotegido das mãos de Deus. E o que acontece? Você é lançado na mão do maligno, do inimigo. Você fica à mercê do inimigo porque você está fora de um povo. Ou seja, você não está validando os preceitos que geram uma dignidade e um arrependimento. Você está distante, né, do Senhor. Você está distante do propósito da conexão com a fonte. Então, é muito interessante que você clarifique o seu propósito. Então,
fala-se muito sobre essa questão. Ele fala, não fala só como uma recomendação a seus irmãos, ele fala como um mandamento. Ele fala como um mandamento. Ou seja, você tem que ter a boa consciência e rejeitar aquilo que não faz bem. Segundo ponto importante, essa primeira tarefa, então ele deixou bem claro que se conservasse a fé, certo? E a boa consciência, ou seja, qualidade e propósito. Qualidade e propósito. Pega esse código aqui, tá? Então, qualidade e propósito nessa tarefa, certo? E tire do seu meio as pessoas que estão fora do propósito, porque esses já estão fora do corpo e assim destituídos da glória do Senhor. Estão lançados à mão do inimigo. Boa noite, general Danilo. Junto, general. E assim, o segundo ponto, a segunda tarefa que Paulo deixou recomendada na questão de Timóteo, ela fala sobre, vou ler aqui nos versículos de 14 a 16, ela fala assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo, recebido acima na glória. Olha que forte isso. Olha que forte. Qual que é a recomendação? Olha, se eu tardar, ou seja, convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, não saia do caminho, esteja no caminho. Pode ser que o seu mentor, ele não esteja em vários momentos da sua vida, ele não esteja perto te observando, mas nem por isso você tem que deixar os preceitos de honra, de dignidade, de honrar, de seguir, de fazer. Ou seja, se você entender um pouco mais a fundo essa questão, eu vou compartilhar com você aqui um rascunho que eu fiz estudando um pouco mais, e tem um código dentro disso. Nós devemos ser o fundamento do Evangelho, sustentando e perseverando a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos em obediência. Olha que coisa linda. A nossa vida ela tem que refletir isso, essa recomendação de Paulo nesta segunda tarefa é que nós venhamos guardar o nosso coração e proteger com a vida, a palavra de vida, guardar no coração e defender, mostrando o poder do Espírito Santo. Ou seja, através do poder do Espírito de Deus. Olha que conexão forte. Então, eu tinha que viver essa palavra. Olha a segunda tarefa. Viva essa palavra. Mesmo que eu não esteja aí, você é o meu representante vivo. Paulo sempre ensinava, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E assim ele fazia com Tito e Timóteo. E essa recomendação tão profunda, tão próxima, é por causa que ambos eram seus discípulos. Você que está chegando agora entende que ambos eram seus discípulos mais próximos e eles eram imitadores de Paulo, como Paulo era de Cristo, e ambos ali cuidando da igreja em Creta e em Éfeso. Então assim, é muito interessante isso. Está aí um código poderoso para a sua vida, tá bom? Você é a igreja. Você é o fundamento. Olha, fala assim, mas como isso? Me diz esse código, deixa eu entender esse código um pouco mais. Pedro, Jesus vira para ele, mesmo diante de várias coisas, e ele fala assim, olha, Pedro, independente de tudo que nós chegamos até aqui, você é Pedro, você é pedra, rocha inabalável, e sobre você eu vou fundamentar, eu vou fundar a minha igreja. Olha que forte. Então é muito real isso daqui. Olha que você vê que
que tem uma discrepância muito grande de tempo, mas a mensagem é a mesma. Esse é o código. Nós, igreja, somos o fundamento desta obediência, desta palavra, desta mensagem. Então nós não precisamos esperar por ninguém. Não precisamos esperar. Nós temos que fazer isso de forma natural, sendo esse fator fundamental para a vida de outras pessoas. Ou seja, seja a bênção na vida de uma outra pessoa. Esse é um código importantíssimo. Vamos à terceira tarefa que Paulo deixou na recomendação de 1 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo do 11 ao 16. Manda essas coisas e ensina-as. Olha isso, a recomendação. Ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude. Mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medida essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto em todos, ou seja, que ele contagie todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que tremendo, olha que forte essa mensagem. Então, eu entendo isso. Boa noite, Thelma. E assim, olha, aqui nós estamos na terceira tarefa que Paulo deixou recomendado à igreja de Éfeso e de Creta através de Tito e Timóteo, em 1 Timóteo, ok? O livro completo de 1 Timóteo. Então, dentro dessa pegada aqui, que ele deixou essa tarefa, que você não despreze a sua juventude, mas dê exemplos. Olha, nós devemos ser, aqui ó, o exemplo, o fundamento, sustentar e perseverar na verdade revelada por Cristo pelos apóstolos em obediência. Aí nós devemos ser o exemplo, sendo fiéis, purificados e perseverantes no viver, dignos de ser espelhos, permitindo que o Espírito direcione, ou seja, desenvolvendo um relacionamento com Ele, ensinando através da qualidade de vida dos preceitos, guardando a fé sempre, analisando a si próprio para o presente e a futura salvação, e também para os seus irmãos do corpo vivo. Ou seja, olha que interessante, olha essa tarefa deixada, que nós possamos aproveitar e não só cuidar de nós mesmos, vivendo em amor, vencendo em amor e levando uma mensagem de transformação, uma palavra amiga, uma mensagem através do Espírito de Deus, que nós possamos gerar o quê? Relacionamento com Deus, relacionamento através do Espírito, para que nós possamos levar uma mensagem que ela está edificando primeiro a mim mesmo e depois uma outra pessoa está sendo edificada. Então, 5 tarefas, nós falamos de 3 aqui, tá? De 3 tarefas. Então, veja esse vídeo e eu espero que isso edifique a sua vida. Nós vamos aqui para, no caso, a 4ª tarefa, que é mais uma recomendação muito forte, fica lá no capítulo 5, do versículo 21 ao 25. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos seus pecados alheios, conserve-te a ti mesmo puro, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e as tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns assim também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. E olha que forte, recomendações do quê? Ele diz assim, olha, eu estou reconhecendo, e também
diante de Deus, diante de Jesus, diante dos anjos, que vocês guardem essas coisas. Eu estou reconhecendo vocês, eu estou selecionando vocês. Então a tarefa é, olha, vocês estão sendo selecionados, tá? Mas não faça nada de forma precipitada. A recomendação era para não exaltar ou mesmo reconhecer, dando um testemunho de pessoa, a qualificação de líder espiritual antes de avaliar por sua conduta ou execução de fé e fidelidade a Deus, desde que se assumiu a posição de transbordo. Ou seja, voltamos lá fixamos aquela primeira tarefa, aquela primeira mensagem, ou seja, cuidado. Avalie antes se essa pessoa tem um histórico de relacionamento com Deus, se essa pessoa ela está frequentemente diante de Deus e em concordância com os ensinamentos bíblicos, em concordância com a mensagem de Deus, do Espírito, se ele está falando de amor, de transformação, de paz, de crescimento. Ou seja, é uma recomendação ao cuidado de amor próprio também. Agora ele fala aqui, olha, cuidado com os líderes que você está seguindo. Ou seja, quer um bom líder para você seguir? Olha a recomendação de Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A maior modelagem que você pode fazer é modelar a Jesus Cristo. Ou seja, cuidado, não vai... Olha, não, esse aqui é homem... Muitas vezes a gente sabe, tá? Dentro da religião que... esse aqui é homem de Deus. Todos são. Você é a imagem e semelhança do Criador. Fala, mas eu vou na igreja. Não, você é a igreja. Você é o corpo. Ah, mas eu estou distante, mas você não deixou de ser. Porém, você cortou seu relacionamento direto com Deus. Não importa, com todo respeito, o povo. Você primeiro precisa se amar. Não importa o que as pessoas vão dizer ou deixar de dizer. Às vezes você errou, você falhou, se entristeceu, está magoado. Mas Deus, ele não tem relativo a isso. É você que escolheu de forma sem analisar um líder espiritual que não estava qualificado ou dentro do mesmo propósito que assim as escrituras estão. Ou seja, se você vê uma pessoa vivendo um amor sobrenatural, se você vê uma pessoa cuidando do seu corpo, se alimentando bem, se você vê uma pessoa... essa pessoa todo dia ela está se alimentando bem, ela faz exercício... é um bom líder quando se trata de boa alimentação e cuidado do seu corpo físico. Se você vê uma pessoa constantemente meditando nas escrituras sagradas, ensinando uma mensagem que está escrita, ou seja, rabiscando aqui, aprendendo, escrevendo, buscando um conhecimento para poder trazer para você uma mensagem real e te falando aqui o endereço de cada coisa, não entenda mal. Você vai avaliar através do Espírito, lendo e buscando e falar, opa, realmente essa mensagem ela está lá escrita. Essa é a recomendação. Então a quarta tarefa é que você avalie muito bem o seu líder espiritual, que você não vá ser enganado, porque essa mensagem aqui, ela traz a clareza e é o seu relacionamento com o Espírito que faz com que ela seja mais real na sua vida. E aí as pessoas falam, nossa, mas ele recomendou também, como que um líder espiritual pode recomendar-se a tomar vinho? Né? Como ele deixou claro aqui, Timóteo tinha enfermidades, ou seja, uma gastrite nervosa. E qual que é a recomendação de Paulo? Que ele tome um vinho. Na realidade, o vinho que ele fala é um vinho medicinal. Se você buscar a fundo, você vai ver que anteriormente era usado um vinho medicinal, que era antes da fermentação da uva. Ou seja, antes, não era o que fermenta o vinho é o quê? As cascas da uva sendo macetadas junto com a uva e levando isso à fermentação. E aquilo gera até uma questão, né, com álcool. Cria-se um álcool ali, mas não. Antes era o que? Era a fruta que era deixada na água, né? Na água para poder tratar. Se você vê, naquele tempo, as águas, né, no caso de
de Éfeso, de Creta. As águas lá eram águas, se eu não me engano, alcalinas, uma coisa assim. Eram águas que tinham alguma concentração de minério. Depois eu vou trazer um estudo mais a fundo para vocês. Mas essas águas elas não eram tão boas. Então elas faziam mal para o estômago. Então a recomendação de Paulo tem a ver com o quê? Amor próprio. Fala, Timóteo, você está cuidando da igreja, você está cuidando das pessoas, mas espera aí, você está deixando de cuidar de você. Então, deixa eu complementar o meu ensinamento em amor a você. Você está instruindo a igreja, mas eu preciso te instruir. Você precisa se amar mais. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Cuide, tome esse remédio natural para que você cure as feridas em você. Então, assim, é muito interessante, porque como que eu vou falar de um amor próprio se eu estou deixando de cuidar de mim mesmo? Então fica esse código aqui importante nessa quarta tarefa que Paulo deixou, tá bom? Cuidar de si mesmo, se amar e analisar, né, através da palavra, através das escrituras sagradas, realmente se há confluência daquilo que está sendo ensinado através daquele líder, ou, né, avaliar o que eu estou falando aqui agora, o que eu estou te dizendo, segundo as escrituras. Pega e lê, vai buscar, vai meditar, tira a sua curiosidade, não deixa a pulga atrás da orelha, não, vai aprender a ter relacionamento e tirar suas próprias conclusões dos seus próprios textos, vai aprender a desenvolver isso, porque é bom, além da leitura ser boa, esse contato é maravilhoso. E para encerrar aqui, porque a meta que o alvo que eu determinei é que eu sempre faço uma live em média de 30 minutos nesse projeto Fechando a Noite com Deus. Então, todos os sábados, e se for um livro muito longo, aos domingos, durante esse ano todo, todos os sábados eu estarei aqui fazendo, né, Fechando a Noite com Deus junto com vocês, tá bom? Então, encerrando a quinta tarefa deixada por Paulo para recomendação do desenvolvimento da igreja, que somos nós somos a igreja. Então ele diz assim, ó, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas de ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, olha que interessante. A última recomendação dele, que diante de tudo, que ele cuide, durante o texto, se você vai ler o livro de 1 Timóteo, ele dá várias recomendações para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as jovens mulheres, para os senhores, os jovens senhores. Ele traz recomendações a todos. E mais ainda aos seus líderes, aos homens que estão ali buscando sempre edificar outras vidas, pagando preço. Então ele traz recomendações, né, conhecidos lá como presbíteros, como diáconos, ou seja, homens que se colocaram numa posição um pouco mais de entrega, dedicação. Ou seja, eu decidi me dedicar mais a essa mensagem, a essas vidas que estão sedentas para nos ouvir. E assim, eu me separei, lógico, também, né, anteriormente na minha história, com uma instituição, né, religiosa, eu fui separado ao diaconato, ao presbitério, e eu me dediquei à minha vida e continuo neste caminho. Passei um tempo distante da instituição até entender que o maior propósito é que eu sou a igreja. E o ID, ele precisa ser cumprido. Ele fala, olha, eu já te dei uma mensagem linda, maravilhosa de transformação, e agora você precisa levar ela. Você precisa dizer que o amor, ele cura, o amor, ele liberta, o amor, ele transforma. Você precisa dedicar esse amor para com seus irmãos, para as suas famílias, dentro dos seus lares. Ame seus maridos, ame suas esposas, ame seus filhos, ame seus irmãos. Ou seja, dedique esse amor, essa esperança, entregue mais de você e entenda esse propósito.
Então, assim, é interessante. Então, essa recomendação, ele fala, olha, guarda o depósito. Ou seja, pela quarta vez dentro do livro de Timóteo, recebe-se uma recomendação de guardar a fé que lhe foi confiada. Ou seja, guardar de forma estimada essa mensagem de Cristo, que foi, no caso, confiada pelo Espírito a todos nós. Ou seja, uma mensagem que se transforma e se renova todos os dias. Você precisa não só guardar, como também ensinar de forma pura e plena no poder do Espírito Santo, defendendo as verdades, ou seja, as verdades preciosas quando atacadas, distorcidas, falsificadas ou negadas. Ou seja, então quando você está ciente de todo o processo, você entende essa mensagem maravilhosa que muda e transforma as vidas, que você possa agora, a partir do momento que você tem ciência, que você entende que ela é uma mensagem viva de transformação, que se renova todos os dias, renova suas forças e te enche de alegria, de transformação, você possa agora estender essa mensagem, guardando um depósito precioso, guardando no seu coração, honrando isso, defendendo essa mensagem que muda vidas, que transforma as vidas. Então eu encerro aqui te dizendo, olha, você é amado demais, você é amada, ok? Você é amada, viu, Thelma, que está aí online com a gente agora, depois da meia-noite, entendeu? Você carrega uma potência, uma essência dentro de você. E essa essência, ela serve para poder ajudar as pessoas a terem mais esperança. Entregar esse amor, esse cuidado. Então, dessa maneira ficou a mensagem bem clara para nós. 5 tarefas que nós tiramos aqui, que Paulo deixou como recomendação para carinho e cuidado da igreja, que somos nós, naquele tempo, referente a Timóteo e Tito, ok? Referente às igrejas de Éfeso e de Creta. E sendo assim, ele recomendou, né, que nós possamos estar diante de Deus e entendendo o maior propósito, que é não permitir que nós mesmos sejamos enganados, porque tem uma bússola, entendeu? Todo livro, muito mais esse que tem mais de 2000 anos, todo livro traz uma história, uma revelação, um segredo. Então, que esses segredos aqui possam realmente transformar a sua vida a cada dia. E que você possa entender e não ser leigo. Busque esse ensinamento. Leia, estude, para que este ensinamento possa ser real na sua vida. Que ele não seja distorcido para que você não seja enganado. Que ele não seja falsificado para que você não desaponte e seja desapontado. Que ele não seja negado, porque essa verdade, ela vive em você todos os dias por onde você andar. Então se ame a cada dia mais. Lembre-se que você é imagem e semelhança do Criador, que você é amado, que você é amada, e que grandes coisas estão por vir, e vidas serão transformadas por onde você passar, simplesmente porque você dedicou um pouco mais a executar tarefas de cuidado e carinho com a igreja, que somos nós, que são os seus irmãos. Então, cuide do seu lar, cuide da sua família, cuide dos seus amigos no trabalho, onde você estiver, que você possa ser luz e transbordar essa essência para as outras pessoas. Ou seja, a sua frequência, ela não pode ser alterada pela frequência que está ao redor. Você estará sempre emitindo uma frequência de cura, de libertação, de transformação, porque essa é a sua essência, tá bom? Então, que você que está conosco aqui, acompanhou por esses minutos, sou muito grato. Uma boa noite, Diego, muito obrigado por participar. Bia, olha, Beatriz, tudo bem? Que alegria receber você aqui. Estou encerrando aqui, mas deixei uma mensagem maravilhosa. Vou compartilhar a live, vai ficar salva, tá bom? Que vocês possam meditar nesse pouquinho aqui e complementar com os seus estudos, porque é muito importante. Então, a partir de hoje, de ontem, no caso que nós iniciamos, todas as noites de sábado tem Fechando a Noite com Deus aqui,
junto comigo, no qual vou me dedicar todo este ano junto com vocês para trazer uma mensagem mais clara, com um pouco mais de entendimento, de ensinamento, né, conhecido como dático, né, para você, e trazer isso para o mundo espiritual, para que você possa entender um pouquinho mais dos mistérios de Deus através dessa mensagem maravilhosa, tá bom? Gratidão, Beatriz, tudo de bom. Se Deus quiser, segunda-feira você está lá com a gente no QGR. E recomendação a todos que viram esses vídeos, viu? Se você não participa de um QGR ainda ou não sabe o que é, QGR é a sigla para Quartel General do Reino. Lá nós conectamos vidas, propósitos, falamos de amor, falamos de desenvolvimento pessoal, falamos de transformação. Eu tenho certeza que tem um pertinho aí da sua casa. Basta você ir lá na nossa bios, na bios desse link, você vai ver lá, @QGR Tatuapé 32609, tem uma arroba lá, aí vai lá e encontra um acesso para a plataforma QGR, onde você faz um cadastrinho e você consegue localizar os QGRs perto de você, tá bom? Para que você possa ser abençoado e abençoar outras vidas. Ou qualquer coisa, me manda um direct, tá bom? Aqui no Instagram. Tá? Me manda um direct aqui que eu te direciono a encontrar um QGR perto da sua casa para você começar a ser mais abençoado e abençoar outras pessoas com aquela mensagem que queima dentro de você. Tamo junto até depois do fim, tá? Uma boa noite, um bom dia, quer dizer já, né? E que Deus abençoe as suas vidas, tá bom? E transborde na vida de alguém. Valeu, obrigado.